Eu costumo sempre falar que o processo de libertação é um processo que eu sempre bato na tecla, que ela tem duas fases. A primeira é quando a gente ora em uma pessoa e que expulsa os demônios. Eu chamo e classifico essa área como a área mais fácil. Por quê, pastor? Porque isso não é obra do homem, é obra do Espírito Santo. A questão, há uma mentalidade, como eu sempre bato na tecla, criado dentro da própria igreja, uma mentalidade como se Satanás, ele é o bicho de 7 cabeças, que ele é o monstro e nós somos pequenos. Essa mentalidade tem que cair por terra no nosso meio. Grandes somos nós em Cristo Jesus. Um dia nós éramos pequenos porque nós não tínhamos a presença do Senhor, mas hoje temos a presença do Senhor. Então Ele nos fez grande. E essa primeira parte, ela é tão simples como orar. Coloque isso dentro de você. Chama para dentro de você essa responsabilidade, que você tem um Deus dentro de você. Você tem um Espírito Santo. Você tem a palavra do Senhor. Você tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem anjos do Senhor ao teu lado. O que é que está faltando? Mudar nossa mente. Mudar a mentalidade. A forma de pensar. Quando eu mudo aqui, tudo vai mudar na minha vida. E essa primeira fase é a mais fácil. Infelizmente a igreja vê isso como um monstro. Me dói muito quando encontro um pastor e eles dizem para mim: é porque eu não tenho um chamado para isso. Eu quero dizer para você, a autoridade do Senhor Jesus Cristo está acima de todos os demônios, ou não? A autoridade do Senhor está acima de todos os principados, eu creio. E essa autoridade está onde? Dentro de nós. O Senhor nos otorgou essa autoridade através do Espírito Santo. Por isso que eu falo que a primeira fase, ela é a mais fácil. Agora a segunda fase, Elaine, é a mais difícil. É a libertação da mente. É aqui que é mais difícil. Para determinadas pessoas, a libertação acontece assim, rápido. Por quê, pastor? Porque são pessoas que elas são decisivas. Elas tomam uma decisão muito forte. Absorve a palavra, coloca em prática a palavra. E essas pessoas, quando absorvem e colocam em prática, esse processo de libertação, ela encurta para essas pessoas. Mas enquanto a gente não entender, enquanto a pessoa que está num processo de libertação não compreender a palavra, não absorver, não colocar em prática, o processo é longo, árduo e doloroso. Por isso que você vê pessoas com um processo de libertação que tempos e tempos manifestando com demônios, porque ainda não entendeu, absorveu a palavra. É por isso que eu digo que o segundo processo é o mais difícil. Você vê quantas pessoas que poderiam estar aqui lutando. Igreja, você um dia que passou mal, vocês não foram lá, disseram, eu quero isso. Muitas das vezes vocês não foram buscar, ou se foi buscar na sua ignorância, achando que estava tudo correto. E hoje custa caro isso. O mundo espiritual, ele dá com a mão, mas ele toma com a outra. A conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. O que eu vou passar hoje aqui, talvez vai impactar vocês, mas é para o bem de vocês. É para o bem de vocês. Eu não estou aqui para agradar a vocês, eu estou aqui para agradar a Deus. E muitas das vezes a gente vem à igreja para ouvir o que agrada o nosso coração. A gente tem que vir à casa do Senhor não para ouvir o que agrada o nosso coração, mas ouvir
o que Deus tem para falar para nós. O despertamento. O que mais me choca, o que mais me dói, é que ao longo dos meus 30 anos na área de libertação, com uma experiência mais ou menos aí de 2 ou 3 mil libertações, e eu confesso diante do Espírito Santo, o quanto eu sou ignorante no campo espiritual. O quanto eu preciso aprender mais. O quanto eu preciso compreender mais o mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele é complexo. A libertação, não existe um modelo, um padrão para se trabalhar. Cada libertação é uma libertação. É uma caixa de segredo. Não existe um modelo. Entenda, igreja. Apocalipse capítulo 12, 4, a Bíblia diz que com a cauda ele arrastou a terça parte dos anjos. A nossa mente é muito limitada para entender essa matemática. Não existe matemática para dar o número exato dessa terça parte dos anjos que foram expulsos. Se você pega a Terra, que nós estamos dentro de uma galáxia, não é isso? Existem milhões de galáxias. E se você pega a Terra para comparar com o universo, é uma cabeça de alfinete dentro de um oceano. Isso nós estamos falando das galáxias, dos segundos céus. A nossa mente é muito limitada para entender isso, igreja. Apocalipse 20, capítulo 8 diz que a quantidade desses anjos é semelhante aos grãos da areia da praia. Dá para se contar 1 quilo de areia da praia? 1 quilo só. Imagina os grãos de areia da praia. Imagine que o mundo hoje ultrapassa 8 bilhões de seres humanos. Imagine agora bilhões de demônios para cada seres humanos. A gente não tem noção disso. Então a nossa guerra, ela é espiritual. Não tem como. Eu estava dizendo para a irmã, como eu desconheço o mundo que eu vivo. O mundo que nós vivemos. Nós somos um ser espiritual dentro de um corpo físico, para interagir o mundo físico. Lembra que eu bato sempre na tecla? Para que vocês entendam melhor. Deus, um ser espiritual, ou não? A gente não vê Deus. Ele é um ser espiritual. Mas eu não preciso ver Deus para crer. Eu creio sem ver. E eu creio que o Espírito Santo está aqui. E para que o Espírito Santo ele interage no mundo físico, o Espírito Santo não vai entrar dentro de um banco desse, dentro de um animal. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E agora o próprio Espírito Santo, ele pode interagir o mundo físico através de nós. Quando o Espírito Santo, ele adentra dentro de nós, o que ele faz? Primeira coisa, convence o homem do pecado. Transforma de dentro para fora. E essa transformação, ela é notória. Quem era Eline? Quem era Beth? Meu Deus, mudou. Foi Deus. Então, o Espírito Santo, o que ele faz o que médico não faz, o que religião não faz. Ele transforma de dentro para fora. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Satanás, ele é um ser espiritual. Como que Satanás, entidades malignas, anjos decaídos das trevas, decaídos dos céus para as trevas, como eles vão interagir o mundo físico, se eles são seres espirituais? Nunca esqueça. O mundo espiritual, a dimensão espiritual, age no mundo físico mediante legalidade. Deus, para agir dentro de uma pessoa, o que ele precisa? Deus só age
dentro de uma pessoa, se a pessoa dá o quê? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta. Se ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei. Seja Deus ou seja demônios, só age o mundo físico mediante legalidade. Estão entendendo? Nenhum demônio age dentro de um ser humano se o ser humano não der lugar. Entendeu agora? A paz. Então vamos lá. Já já vocês vão ver aqui coisas de impactar. Seja Deus ou seja demônios, só age dentro de uma pessoa mediante o quê? Se os demônios tivessem a liberdade para adentrar as pessoas e fazer o que eles sabem fazer, não haveria mais um ser humano na face da terra. Eles têm limites. Nenhum demônio ele age sem que não haja uma permissão de Deus. Senão não teria nenhum ser humano na face da terra. Lembre que nós temos uma proteção especial. Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que o temem e os livra. Anjos do Senhor está ao lado de quem teme. Então, se eu temo a Deus, eu tenho um anjo do Senhor que me protege. Você sabia disso? Anjos, eles protegem, são obrigados. Quando um cristão teme a Deus, e quando eu temo a Deus, eu tenho um anjo. A questão é que nossas batalhas espirituais, você quer lutar com suas forças, e você esquece que anjos estão a serviço daquele que há de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Os anjos estão a serviço daqueles que há de herdar a salvação. Então, se eu tenho um anjo que está a serviço de mim, o que eu vou fazer? Acionar os anjos na minha batalha espiritual. E a gente não tem esse conhecimento. Salmo 103:20, a Bíblia diz que os anjos são magníficos, excedem força e poder para obedecer a sua voz ou a sua palavra. Então eu estou na palavra. Eu estou na palavra. Espírito Santo, dá ordem aos teus anjos. E você aciona os anjos. Os anjos aguardam uma voz de comando. E a gente, por desconhecer nisso, a gente vai lutar com a força espiritual. A batalha espiritual, ela é real em nossa vida. Porque eu sou um ser espiritual. Dentro de um corpo físico. Esse corpo está envelhecendo. Esse corpo, que é minha casa, tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, essa casa vai o quê? Quando ela é ruim, eu tombar, eu não posso mais estar aqui. Porque eu não posso mais viver em um corpo que está morto. E como eu sou um ser espiritual, meu corpo tombou, eu vou partir para a eternidade. E este lugar, não é Deus que decide onde nós iremos. É nós que decidimos onde iremos passar o quê? A eternidade. Ah, Deus sabe quando eu morrer para onde é que eu vou. Deus sabe, mas Ele não decide. Livre-arbítrio. Livre o quê? E o que mais me dói, igreja, é nesses 30 anos, com mais de 2 ou 3 mil libertações. E o que mais me dói é quando vejo pessoas que estão com processo de libertação, que não se firmam no Senhor e acabam morrendo. Como eu já fiz muitos velórios de pessoas.
que sentaram aqui na igreja. É exatamente o que nós iremos ver hoje aqui. Amém? Eu quero assim registrar nossa irmã Netinha que está ali, que Deus abençoe. Teu nome é? Josi, irmã Josi, que Deus abençoe, irmã Josi. Então vamos lá. Um processo de libertação. Quais os riscos e consequências para quem não se firma com Cristo? Em um processo de libertação, quais as consequências? Quais os riscos para quem não se firma com Cristo? Você já tem a resposta. Você já tem a resposta. Veja aí, coloca aí, slide e... Ok. Libertação sem conversão genuína é o quê? É impossível. Não há como uma pessoa se libertar das garras de Satanás se não tiver o quê? Um encontro real com Cristo. Só Jesus é que tem o poder para libertar uma pessoa. Não adianta. Vou fazer um trabalho para desfazer o... Não adianta. Uma casa dividida não subsiste. Só Jesus tem poder para libertar. Eu creio. Eu creio que só Jesus tem o poder para libertar. Fora disso, é balela por aí. Só Jesus tem um poder. Pastor não liberta ninguém. Igreja não liberta ninguém. É só a palavra de Deus que liberta. Só a palavra do Senhor que liberta, igreja. Só a palavra do Senhor. Mateus 12, 43. Isso aqui é um versículo que é muito importante vocês memorizar. Pastor, eu tenho dificuldade de memorizar versículo. Igreja, não há outra arma além dessa aqui. Não adianta você pegar cacete para lutar com o diabo. Não adianta pegar arma, pistola, fuzil, bomba nuclear, faca, demônios esse espiritual. A única arma está aqui, a palavra. Elaine, só a palavra de Deus. Esta é a única arma para eu destruir as fortalezas do diabo. E esta palavra tem que estar onde? Dentro de meu espírito. Porque o Espírito Santo, quando ele vai no teu espírito, ele quer encontrar a sua palavra. Se ele não encontrar a sua palavra no nosso coração, ele não faz nada. Sabe por quê, Netinha? Porque o próprio Deus é a palavra. Quando o Espírito Santo ele encontra a sua palavra, além da palavra, ele quer encontrar um grau de comprometimento com a palavra. Isso quer dizer, com a mesma intensidade que eu tenho com a palavra, será a mesma intensidade que o Espírito Santo irá agir na minha vida.